Ver mansões abandonadas por aí, infelizmente, é comum. No entanto, nem sempre sabemos qual é a história por trás daquela casa vazia. E, muitas vezes, o que está por trás disso tudo acaba sendo algo bem exótico. Não são poucos os casos de histórias interessantes envolvendo algumas das moradias mais luxuosas do mundo. Muitas delas já pertenceram até mesmo a algumas pessoas famosas, como é o caso da mansão em que Bruce Lee morava enquanto estava vivo. Muitas delas, por serem casas abandonadas, fazem com que as pessoas comecem a especular até mesmo sobre possíveis assombrações que rondam por ali, como será possível conferir no artigo a seguir. Bem-vindo ao canal super interessante. Deixe seu like e faça sua inscrição. No vídeo de hoje, conheça 8 histórias curiosas sobre mansões abandonadas. Mansão de David Findel, golpista famoso. David Findel se tornou um dos criminosos mais conhecidos da história dos Estados Unidos, após aplicar diversos golpes que envolviam fraudes de hipotecas, o que acabou rendendo vários milhões de dólares para a conta do bandido. Com todo esse dinheiro, já era de se imaginar que ele vivia em um local de luxo. Após seu esquema ser descoberto, a justiça acabou tomando tudo o que ele havia roubado, e também os bens que ele conquistou com seus robôs. Isso fez com que ele perdesse o direito sobre sua mansão, que, na época, era avaliada em pelo menos 8 milhões de dólares, tamanho o luxo do local. O governo, em 2017, desistiu de manter a casa, que, por todo o seu tamanho, precisava de muitos recursos para continuar inteira. A solução para isso: incendiar completamente o local, que hoje não serve mais de abrigo para ninguém. Uma pena uma casa dessas ter um fim desses. Castelo neogótico que não foi finalizado por seu construtor. Nos Estados Unidos, existe um castelo bem curioso, conhecido como Mason's Castle. Ele foi construído ainda em 1915, por um sujeito chamado Ralph, que pretendia viver ali com sua esposa e sua filha. No entanto, as coisas não saíram como planejado, já que ele acabou morrendo em 1921. O grande problema nisso tudo é que o castelo não estava finalizado, o que, de certa forma, deu uma aparência bem extravagante para a obra. A esposa que herdou o castelo acabou sendo internada em um sanatório, pois estava enfrentando alguns problemas mentais. Já a filha, por ainda ser criança, não pôde ficar com o castelo, fazendo com que a propriedade saísse de sua família de origem. O local, hoje em dia, pertence à maçonaria Prince Hall, que, como você pôde notar ao ver as fotos, finalizou a construção e deu um aspecto alegre ao ambiente. Mansão chinesa assombrada por uma esposa abandonada. Existe uma mansão na China que as pessoas evitam até hoje, por acreditarem se tratar de um lugar mal assombrado. O local passou anos abandonado. No entanto, em 1949, um oficial nacionalista resolveu morar lá com sua esposa. O que eles não esperavam é que as coisas virariam uma loucura dali para frente. O oficial acabou fugindo da residência para ir viver no Taiwan, abandonando a esposa no local. A mulher, sem saber o que fazer, acabou entrando em desespero e se matando enforcada dentro da casa. Desde então, ninguém nunca mais ousou ficar por lá, já que começaram a acreditar que o espírito da mulher vivia por ali. O governo chinês já tentou vender a casa em diversas ocasiões. No entanto, não parece que os moradores querem realmente conferir se a casa é assombrada ou não. Até hoje a casa não é habitada, e provavelmente vão passar vários anos dessa maneira, já que ninguém quer pagar para ver se as assombrações do lugar são reais. Mansão em que os donos desapareceram sem explicação. Essa não é uma história tão assustadora quanto as outras, mas que ainda assim merece ser contada aqui. Ela está localizada na França, na região rural de Nord-Pas-de-Calais. A casa, localizada na região norte do país, conta com um dos maiores mistérios da humanidade, que até hoje não foi solucionado. Em 1998 seus donos acabaram sumindo, não deixando qualquer rastro para trás. Não se sabe até hoje o que aconteceu com eles, mas as histórias começaram a rolar, e logo começaram a imaginar que a casa era culpada por isso. Até hoje, poucas são as pessoas que se atreveram a entrar no local. O curioso disso tudo é que, mesmo que o lado de fora não esteja em seu melhor estado, por dentro a casa continua impecável, como se fosse arrumada todo dia por alguém. Os móveis, em bom estado, além dos outros cômodos da casa estarem limpos, nos fazem acreditar que existe algo vivendo no local. A mansão que Bruce Lee vivia. Bruce Lee foi um dos maiores artistas marciais de todos os tempos. No entanto, já estamos perto dos 50 anos da morte do astro, e um fato curioso acabou acontecendo com sua mansão. O astro, depois de sua morte, acabou deixando uma mansão para trás, esta que ficou completamente esquecida por todos, inclusive por seus herdeiros. A casa ficou abandonada, e se encontra assim até os dias atuais, com ninguém morando por lá. É uma mansão de luxo completamente vazia há quase 50 anos em uma das cidades mais ricas do mundo, simplesmente porque nenhum herdeiro de Bruce resolveu morar por lá. No mínimo curioso. Mansão de filme de terror.
Esse é um dos casos mais bizarros já vistos, e até hoje não se sabe bem o que aconteceu com os envolvidos. Na Alemanha, existe uma mansão em que os habitantes simplesmente sumiram, deixando tudo o que tinha por lá para trás. A casa, que aparentemente também servia como consultório, acabou se tornando praticamente um cenário de filme de terror, já que os móveis acabaram se deteriorando com o passar dos anos. Existe a teoria de que a família morreu em um acidente de carro, o que explicaria a casa abandonada dessa maneira. O pior de tudo é que o consultório, com os vidros quebrados, mais parece um laboratório onde um cientista maluco fazia seus experimentos bizarros do que qualquer outra coisa. Além disso, a boneca em meio às coisas velhas não contam com um aspecto muito amigável. Mansão de Mello, motivo de brigas entre irmãos na Índia. Com aparência acabada nos dias de hoje, a mansão de Mello já foi uma das mais belas da Índia, porém, depois de um trágico acidente, acabou sendo abandonada. Antes, era motivo de briga entre dois irmãos, que queriam ter o direito sobre a propriedade de luxo. A briga entre os familiares só cessaram após um irmão matar o outro, dando um final trágico para a história. No entanto, a casa continuou como o centro das atenções, já que, de acordo com os populares, se tratava de um lugar místico, e por isso os irmãos a queriam tanto. Por conta disso, diversos turistas acabam visitando o lugar até os dias de hoje, por mais que o estado da casa não seja dos melhores. Vários deles estão atrás de sinais de paranormalidade, já outros vêm apenas para matar a curiosidade por conta dos irmãos. Famosos assassinatos em Amityville. Sabemos que não se trata de uma mansão, mas é impossível falar do assunto sem citar o caso que aconteceu em Amityville, o que serviu de inspiração para que diversos filmes de terror famosos tomassem vida. Em 1974, um sujeito chamado Ronald DeFeo acabou sendo o protagonista de uma chacina contra a própria família. O homem acabou assassinando 6 pessoas de sua família, sendo elas seus pais, 2 irmãs e 2 irmãos. Como justificativa, Ronald disse que estava possuído pelo diabo, e que acabou fazendo aquilo tudo por ordem dele. Mais tarde foi descoberto que ele tinha desentendimentos com o pai, o que poderia ter ocasionado o crime. O grande problema é que a possibilidade dele realmente estar possuído nunca foi descartada, já que a casa conta com uma aura sinistra e muitos afirmam que forças malignas estão por ali, graças a um cemitério de nativos estadunidenses que existia na área. Se é verdade ou não, nós não sabemos, e nem iremos pagar para descobrir. Mansões do tipo costumam ficar abandonadas por um longo tempo. Apesar de serem casas de luxo, esse tipo de residência acaba ficando inabitada por longos anos, como é o caso da maioria das mansões da lista. Isso porque, até mesmo aqueles que não acreditam no sobrenatural, não se sentem muito à vontade quando entram nesses locais, já que sentem que algo de errado está acontecendo ali. Além disso, as crendices populares reforçam tudo isso, o que dá uma aura ainda mais exótica para as casas da lista. As histórias, cheias de segredos e assassinatos, tornam as mansões ainda mais únicas e solitárias, para o azar de várias dessas casas. E você, teria coragem de entrar em alguma dessas casas? Nós preferimos manter distância por aqui. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e faça sua inscrição. Até o próximo vídeo.